Bom dia a todos do segundo ano, tudo bem? Bom dia, segundo ano. Não tem ninguém na sala? Bom dia. Dia. Bom dia, Carol. Tudo bem? Só você e os outros demais? Manuel, bom Todo dia. mundo aí, professor. Não, aparentemente, né? Bom, de qualquer forma, então vamos lá. 11h45. Bom dia, Diego. 11h45. Seguinte, nós estamos no último capítulo do livro virtual que vocês têm, digital. Então, a partir de agora, eu estarei trabalhando alguns autores. Então, a gente vai extrapolar o que esses autores estão falando aí. Eu vou compartilhar a tela com vocês, mas eu não vou estar muito preocupado em si na tela. Eu vou fazer toda uma construção de quem é o Emily Durkheim e o que ele queria. E podem me interromper se vocês tiverem dúvidas, ok? Então, eu vou compartilhar a tela. Aqui, esse, acho que é esse, vamos ver. É esse mesmo. Mas, de qualquer forma, eu não vou ficar muito preocupado em ler isso daqui para vocês. Nós temos aproximadamente 20 minutos de aula, então temos que aproveitar o máximo possível. Então, vocês podem perguntar. Isso daqui está, se eu não me engano, na página 5 ou 6. Depois vocês. Deixa eu ver aqui. 5. Está na página 5. 5. Está na página 5. Ok? Quem quiser acompanhar. Aqui eu acho que ele já fala muito além. Então a gente vai retomar alguns conceitos anteriores, algumas coisas anteriores para a gente entender Durkheim. Durkheim ele foi aquele cara que escreveu muito bem sobre o que é um fato social que a gente já conversou com vocês. Vamos lá. Embora Auguste Comte ele seja o pai da sociologia e tenha dado nome à nossa disciplina sociologia, é com Emily Durkheim que ele tem os seus grandes estudos teóricos. Emily Durkheim, ou Durkheim, aí vocês que escolham, ele que é apontado como o grande teórico aí desse início. Ele e os colaboradores que ajudaram a construir a sociologia no período dele, eles se esforçaram para emancipar a sociologia, porque a sociologia ela estava muito vinculada a outras teorias, a outras disciplinas. E ele queria constituí-la como se fosse não, construí-la como uma disciplina mesmo, uma disciplina que teria rigor científico, não uma disciplina na qual apenas você falasse a respeito sem que tivesse leis que a regessem. Então, para tanto, ele teorizou bastante, ele se preocupou em definir o objeto preciso da sociologia, métodos e aplicações. Ele estava dentro dos princípios positivistas que Auguste Comte havia criado.
Mas assim, ele queria definir como como a sociologia ela fosse uma disciplina que tivesse rigor científico, né? E que ela se tornasse ciência, não apenas uma disciplina ao bel prazer, como outras. Então, ao estabelecer princípios e limites, ele rompe com as ideias do senso comum, principalmente sobre o conceito de sociedade, que é a base da sociologia, né? Trabalhar a questão da sociedade. Então, ele elimina o que eles vão chamar de achismos, né? Que tentavam interpretar a realidade social nossa. E, para tanto, ele vai falar assim, olha, se você acha que a sociedade ela é assim, cadê o critério? Cadê o rigor? De onde você tirou isso? Então, ele estabelece critérios para isso tudo. E o primeiro livro dele, assim, um livro mais conhecido que a gente vê, são as regras do método sociológico. Ele publicou no final do século XIX, gente. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada na internet, você sabe que eu não sou muito bom de data, mas foi no ano de 1890, acho que 95, por aí. Foi por aí, eu não tenho certeza. Então, ele estabelece aí o princípio sociológico e ele define com clareza a questão do objeto da sociologia, que para ele são os fatos sociais que a gente já falou em aulas anteriores. Tanto que é que nessa página que aqui está, tá, ele fala dos símbolos culturais, né, que são os valores, os dogmas, as ideologias, que nós vamos falar depois de vocês entenderem um pouco sobre a questão do próprio fato social que a gente já falou em algumas aulas anteriores. De acordo com ele, e nesse trabalho dele aí, que Durkheim escreve no final do século XIX, ele fala que o fato social ele é experimentado pelo indivíduo. Mas essa experimentação, esse experimento que o indivíduo tem do fato social, como é uma realidade independente. Tá? Então, independente, é minha. E ela, de uma certa forma, ela pré-existe. Então, ele coloca como algumas características, né, para você distinguir os fatos sociais. A primeira característica é uma característica bem diferente, que a gente nem pensa muito sobre ela, mas é a questão da coerção social. Vocês sabem o que é a palavra coerção? Sim? Alguma... Não. Não sabem o que é coerção? A coerção é quando é algo feito à força, tá? Muitas vezes vem de fora para dentro. Não necessariamente isso, mas algo de fora para dentro, ou que você mesmo se impõe em fazer. É coercitivo, ele te força a fazer. Ele te força a acreditar, ele te força a ver. Então, a coerção... Tipo extorsão? Não necessariamente. É algo que muitas vezes é justo. Exemplo, obedecer os pais é algo que nos é socialmente coercitivo. Exemplo, eu chego e passei a tarefa para vocês, né? Para tarefas anteriores. Há uma coerção social, uma força social que faz com que vocês falem a verdade. Se isso for interessante e verdadeiro. Claro que ele tem outras pinturas, mas é algo que exerce sobre a gente uma força, tá? Exerce a gente uma força, como se fosse uma regra social. O telefone tocando. Como se fosse uma regra social, como essa regra, independentemente da minha vontade, eu tenho que fazer. Então, por exemplo, vocês estão aqui fora da vontade de vocês, muitos de vocês estão fora da vontade. Para que eu estou pegando essa aula? Então, essa aula é uma coerção social, porque se você não pegar essa aula, você não vai formar no ensino médio. Se você não pegar essa aula e não aprender esse conteúdo, há uma possibilidade de você não ingressar numa universidade. E ingressar numa universidade é uma coerção social também.
tá? Então, essa coerção social, ela independe de você. Ela preexiste. Ela está lá. E ela faz com que você faça. Então, essa força, ela se manifesta quando o indivíduo, ele desenvolve, por exemplo, o idioma da criança. A criança, quando ela começa a falar, então ela já começa a perceber, tá? E pedir as coisas e os pais falarem não. Mas a gente também, né? Então, quando a gente é criado dentro de uma sociedade, a gente se submete de maneira coercitiva, tá? A algumas coisas, como, por exemplo, a formação familiar. Vocês podem não concordar com algumas coisas que são determinadas dentro do convívio familiar, mas vocês acabam exercendo e fazendo aquilo que é necessário ser feito devido a essa coerção familiar ou essa coerção social que Durkheim fala. Então, o fato social, ele se constitui primeiramente através dessa coerção, que faz com que crie o quê? Leis, regras morais, condições, tá? E aí o ser humano, ele experimenta a força da sociedade sobre ele, né? Então, eu não posso sair à rua e ficar gritando, porque as pessoas vão achar que eu sou um louco e elas vão me prender. Porque eu não tenho o direito, olha só a lei, eu não tenho o direito de perturbar as pessoas ao meu redor. Eu não tenho. Talvez não. Oi? Talvez não. Você falou talvez sim, né? Ou talvez não. Mas assim, É. quando você rompe a coerção, essa lei, essa regra, o que a sociedade faz contigo? Oi? Quando você rompe essa lei, essa regra, porque você está Ele muda. rompendo com um valor, não está? Está rompendo com uma Sim. ideia. Eles vão te colocar como louco, podem te colocar num. Eles podem te internar, eles podem simplesmente te amordaçar ali ou chamar a polícia para te prender. Podem. Pode? Então, não tem uma coerção aí? Tem. Ou seja, as pessoas, elas testaram isso. E Durkheim, ao observar isso, a estudar essa condição social da sociedade, ele percebe que ela são sanções legais, tá? E espontâneas da sociedade. Tá? E aí o indivíduo ele tem que se sujeitar a ela. Só que algumas vezes a gente tenta se rebelar. E aí, quando a gente se rebela e as pessoas aceitam, isso muda. Ela se torna, por exemplo, legal. Ou seja, Professor. pois não. Então, significa que se alguém gritar da sacada, eu posso amordaçar essa pessoa? Você não, porque você não Ou tem chamar a polícia? motivo. Quem tem é o Estado. Porque a pessoa não pode ficar gritando na sacada. Então, o que você vai fazer? Você vai chamar a polícia, vai dar um endereço, a polícia vai verificar e a polícia vai conversar a princípio. Por quê? Porque ele tem o direito, dentro do apartamento dele, de fazer o que ele quiser, desde que ele não constranja as outras pessoas. O constranger não é só dentro da visão sexual, mas o constranger é atrapalhar num sentido geral. Por quê? Porque você partilha as coisas na sociedade. Existem as condições, existem valores, crenças, dogmas religiosos, ideologias. É isso que está falando aí nas 3 primeiras linhas que eu compartilhei do texto com vocês. Então, essa força coercitiva dos fatos, ela se torna evidente principalmente com as sanções, tá? Que são muitas vezes espontâneas. Eu vou dar um exemplo básico. Quando nos tornamos cristãos, ou quando nos tornamos cristãos, a roupa ela se tornou mais importante que tudo para nós. Por quê? Porque a nossa nudez é pecado dentro da Bíblia. Então, os judeus já construíram isso. A nossa Bíblia vem, né, do Pentateuco judeu, né? Então, a utilização de roupa não é só para proteger do frio. A utilização de roupa é para cobrir a nossa nudez, porque a nossa nudez, que é mostrada, se for mostrada para os outros, é pecado. Então, nos condiciona para o inferno.
Opa, eu não quero ir para o inferno. Então, vou estabelecer uma regra social. E essa regra social é que todo mundo tem que vestir roupa. Se você não vestir roupa, você vai ser preso por atentado ao pudor. Olha a coerção social aí. Você está vendo que a coerção social, ela é um dos elementos que constrói o próprio fato social? Então, essa coerção, ela está lá, tá? Ela é espontânea. Ela aparece em resposta a uma conduta. Eu atravessei o sinal de trânsito vermelho com o meu carro. Ao risco de eu bater e matar pessoas. Então, a sociedade, ela vai criar, entendeu? Um mecanismo para fazer com que eu limite as minhas ações. Ou se eu fizer aquela ação, ela seja depois fechada, para que eu não faça mais. Então, essa coerção social é algo natural da nossa sociedade. É algo que está dentro da gente. Hoje eu vou parar por aqui, sobre a questão da coerção social como um dos elementos, uma das características básicas que distinguem os fatos sociais. Ok? Dúvida? Fato social você que eu já expliquei, né? Que para ser um fato social, as pessoas têm que saber, tem que fazer sentido para um grupo social. Não adianta eu morrer aqui em casa e ficar eternamente aqui morto, não é um fato social. É fato social quando outras pessoas conhecem. Só que Professor, a gente tem que distinguir, pode perguntar. Eu posso tirar desculpa, cara. Eu posso tirar o compartilhamento, que aí eu vejo quem está falando direitinho? pode. Tá. Obrigado. Vamos lá. Pode Em algum momento essa coerção pode ser quebrada? Sim. Quando a gente quebra, você pode ir preso. Ou as pessoas podem acreditar naquilo que você está fazendo que é o mais adequado. E aí você cria uma convenção, você cria outra regra que vai ser coercitiva para outra pessoa. Vou dar esse mesmo exemplo. A gente veste roupa. Beleza. A partir de amanhã, ninguém vai vestir roupa. Todo mundo sai sem roupa. Só que tem um detalhe. A partir de agora, ninguém mais se preocupa com isso porque ninguém mais faz sexo. Por quê? Porque agora a gente reproduz através vítreo. Por quê? Porque o contato pessoal é um contato que está dando muita doença. Então a gente parou de ter contato pessoal. Então o sexo, por exemplo, perdeu importância. Se o sexo perdeu importância, você agora está livre desse pecado. Então o corpo, ele não é fonte de pecado mais. Você está vendo como é que eu construí uma ideia e que ela pode se tornar um fato social? Agora, a partir de agora, essa sociedade, ela é uma sociedade livre desse conceito de pecado corporal. Então não tem mais pecado. As pessoas podem andar nuas pela rua, que não tem nenhuma preocupação. Ou Professor, usar drogas, não sei, ou você atravessar todos os sinais vermelhos, você tem que convencer socialmente. Pode fazer a pergunta. então você quer dizer que, tipo, se as pessoas forem andar nuas pela rua, não vai Não vai, existir a vontade do pecado? você vai ser presa, Ana. Só que tem um detalhe. Se isso Sim. se tornar, se as pessoas acreditarem que isso, tá? Olha só, se as pessoas acreditarem que isso é normal, que isso não é pecado, que isso não é constrangedor, mesmo porque a noção de pecado em relação à sexualidade acabou, porque ninguém está preocupado mais com sexualidade, estamos preocupados em buscar a felicidade através de outras coisas, sem ser a sexualidade, por que não andar nu? Eu não estou preocupado se o seu corpo é bonito ou feio, eu estou preocupado com outras coisas. Eu não estou preocupado com os meus desejos sexuais, porque isso não existe mais. Então, para que roupa? A roupa, ela vem para proteger do frio. Beleza. Quando for frio, a gente veste roupa. Quando for calor, a gente fica sem. Tá vendo que ele pode se tornar um fato social? Não estou falando que ele gerará, entendeu? Isso. É uma das características. Então, a coerção, ela vem para nos vivermos em sociedade, senão seria uma bagunça, a gente se mataria o tempo todo. Por isso que tem essas regras sociais que a gente coloca. Só que essas regras sociais são coercitivas e nem todo mundo aceita. Então as pessoas tentam romper isso. Algumas coisas são rompidas. Por exemplo,
Drogas. Sim. Alguns países adotaram, por exemplo, a maconha como algo terapêutico. Então, não mais prendem as pessoas que utilizam essa droga em específico. Conseguiu entender? Você não vai ser mais oprimido. Não gosto muito dessa palavra nesse sentido, mas você não vai ser mais oprimido por essa coerção social, porque não vai haver mais essa coerção. Como faz com a versão social se tornar globalizada, por exemplo, todo o mundo? Por exemplo, você falou droga. Como chega o mundo inteiro a aceitar isso pela civilização? Perfeito, Carol. Isso tem que ser um fato social aceitável. Tem que ser aceito por grande maioria da população. Tá? Você não vai ter unanimidade, mas a grande maioria da população aceita. Aí que entra a religião. Sim, é isso que eu ia falar agora. A religião é um dos elementos que constroem essas balizas ou essas coerções sociais para a gente. Por um lado é bom, porque senão muitas vezes a gente se mataria. Por outro lado é ruim, porque você deixa de desenvolver outras coisas. Entendeu? Cria coisas que não tem nada a ver. Ponto. É mais ou menos isso. Eu quero que vocês reflitam. Nossa aula mais ou menos acabou. Já deu 20 minutos, não dá nem muito tempo para a gente discutir. Mas eu quero que vocês reflitam sobre isso. A tarefa de vocês é pesquisar e fazer um resumo sobre o que é fato social para Durkheim, tá? E as suas características. Tá? Eu vou postar isso no portal, tá? E pesquisem. Eu quero discutir isso com vocês. Eu não importo se eu ficar 3 aulas discutindo só sobre fato social a princípio. Tá bom? Augusto, se ter assim no Brasil essas mudanças, nós somos uma sociedade, cara, muito conservadora, viu? Para haver mudanças no Brasil é muito complexo, muito difícil. Eu, enquanto pai, tenho muitas reticências em relação a muitas coisas para os meus filhos. Mas meus filhos já pensam diferente de mim, como vocês pensam também. Só que, e quando vocês se tornarem pais? Será que esse pensamento vai perpetuar? Isso é vocês que vão me dizer mais na frente, quando eu estiver mais velho e vocês estiverem no comando, vocês estiverem sendo juízes, sendo prefeitos, sendo professores, sendo administradores de empresa. Aí que as coisas vão vir, porque a sociedade ela vai se ajeitando. Não se esqueça, a sociedade é dinâmica, tá? Dá uma lidinha no negócio aí virtual que a gente tem, que não ajuda tanto, mas vão na internet, procurem Durkheim, fato social. Procurem aí a respeito sobre o fato social, as características básicas, tá? Que distinguem os fatos sociais. A primeira delas é a coerção social. Tá bom? Beijos. Eu vou passar isso no portal para vocês. E se tiverem dúvidas, espero que tenha dúvidas legais como essas que vocês têm, me perguntem que a gente tenta desenvolver um diálogo melhor na próxima aula, tá bom? Gente, um abraço, tudo de bom e desculpem aí não dar uma aula melhor porque infelizmente a gente está à distância. Mas vamos ver o que dá, tá bom? Até mais. Até mais.